Pronto, estamos de volta pela sua Itaenga FM 98,5. Como falamos já, né? Anunciamos durante toda a semana que nós iríamos conversar com o nosso amigo pastor Eudes, né? Que faz parte aí, ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista de Lagoa de Itaenga. Pastor, é muita satisfação minha recebê-lo aqui hoje. Você que é meu amigo e irmão em Cristo, né? E temos aí a certeza de que quando nós cultivamos as amizades, nós temos que levar até os últimos momentos de nossa vida, né? E hoje eu tenho essa alegria de o receber aqui no programa da gente, né? Que tivemos já outras oportunidades de o entrevistar, mas hoje é um programa especial. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Lagoa de Itaenga. A graça e a paz de Jesus estejam com todos nesta manhã. E já começo de tarde, né? Então, nós queremos trazer um abraço especial em nome da Primeira Igreja Batista em Lagoa de Itaenga, que agora, nesse final de semana, sábado e domingo, estará completando 65 anos de existência. Ô pastor, onde tudo começou na verdade? A igreja, você viu aí que já foi divulgado, são 65 anos. Sempre foi ali o tempo na Avenida Tancredo Neves? Não. A Igreja Batista, ela chega em Lagoa de Itaenga no ano de 1954, né? E tudo teve início através de um trabalho de evangelismo de uma igreja de Carpina, e aqui veio trabalhar um seminarista chamado Azor Borges. Esse seminarista, ele começou o trabalho batista aqui em Lagoa de Itaenga, e o trabalho foi se desenvolvendo, e hoje é o que é a Primeira Igreja Batista, que lá no começo era lá na Venâncio Correia, né? Ali de frente ao que a gente chamava antigamente do Teresa de Jesus, que era conhecido como o Colégio de Dona Silvia, né? Então, ali na frente, onde hoje é uma garagem de automóvel, a igreja começou ali, o primeiro templo. E nós tínhamos aqui, depois foi fundada a segunda igreja, que era aqui de frente à lotérica, lá de cá, né? E aí o que aconteceu? Em determinado momento da história, as duas igrejas se uniram, se fundiram para formar a Primeira Igreja Batista em Lagoa de Itaenga. Hoje, a Primeira Igreja Batista, ela é uma fusão da primeira com a segunda do tempo passado, né? Mas hoje nós já temos a segunda Igreja Batista em Lagoa de Itaenga, que é a igreja dirigida pelo pastor Israel Barbosa. 65 anos, muita história, muita evangelização, história, muito trabalho, muitas almas salvas. Muitas almas salvas. Hoje, a Igreja Batista em Lagoa de Itaenga, ela tem membros da igreja, congregados da igreja, em pelo menos uns 3 continentes, né? Muita gente que saiu daqui de Lagoa de Itaenga, foi membro de Lagoa de Itaenga, agora está em outras igrejas. Tem gente que está fora do país, né? Está em outros países, Portugal, Argentina, França, né? Então, a gente tem muita gente espalhada na Europa, na África, na Ásia e na América, né? Só não temos ainda ninguém na Oceania. Foi como a gente tem observado, pastor, que eu busquei conhecer também um pouco, né? Que a Primeira Igreja Batista aqui de Lagoa de Itaenga não tem somente os trabalhos voltados para Lagoa de Itaenga, mas também busca contribuir com as missões no exterior, principalmente. E a própria igreja aqui, as pessoas que fazem parte da mesma, que integram, né, não medem esforços para buscar colaborar com essa ação social junto aos missionários. Muito bem, correto. Nós temos, Júlio, hoje, a ONU, ela reconhece 193 países. A ONU reconhece, que é a Organização das Nações Unidas, ela reconhece 193 países, e nós, os batistas, temos trabalho batista em 150 países, né? Então, o trabalho batista nesses países é um trabalho que é sustentado pelos batistas no mundo inteiro. Então, o que é que acontece? Todo mês de março do ano agora foi 2019, nós, os batistas de todas as igrejas, levantamos uma oferta para sustentar os nossos missionários durante um ano.
Então, o que é que vai acontecer? Esse dinheiro que é levantado por todas as igrejas, ele é arrecadado pela Junta de Missões Mundiais, que é uma organização dos batistas no Brasil, e esse dinheiro é enviado para o sustento dos nossos missionários que estão nesses 150 países. Agora, aí a diferença, país que é dólar, país que é euro, país que é libra esterlina, país que é ien, como no Japão, né? Então, nós temos esses missionários tranquilos para fazer a obra de Deus sem esperar, sem precisar de sair de manhã para trabalhar no emprego secular para poder se sustentar. Não. A tarefa dos missionários é levar o evangelho de Jesus a toda criatura, como diz a palavra do Senhor. Então, a gente tem hoje 150 países que nós temos missionários e temos países que a gente tem mais de um missionário. Tem país da gente ter 5 missionários, 6, dependendo do tamanho do país. E seu Ari, que hoje está aqui no estúdio, como tantos ouvintes que estão lá fora ouvindo a gente, né? E vem agora essa curiosidade também na minha mente. Por que a primeira igreja leva também consigo esse nome Batista? Qual realmente a sua origem? Muito bem, veja só. A igreja, nós somos a denominação mais antiga do Brasil, né? Quer dizer, o povo batista foi um dos primeiros a chegarem ao Brasil e nós tivemos aqui missionários norte-americanos que vieram e fundaram o trabalho batista. A gente tem mais de 100 anos aqui no Brasil, os batistas. Então, temos várias denominações que saíram dos batistas, mesmo que alguns não queiram dizer porque acham que isso vai denegrir a sua imagem, mas não. O povo batista é o povo que chegou em primeiro lugar trazendo o evangelho ao Brasil. Então, nós chegamos, a primeira igreja batista foi na Baixa do Sapateiro, lá na Bahia, né? E hoje nós temos igrejas batistas espalhadas por todo o mundo. Só aqui em Pernambuco, nós temos 5.040 e poucas igrejas, mais ou menos. Nós temos essa quantidade de igrejas só em Pernambuco, né? Porque todas as cidades de Pernambuco têm um trabalho batista. Agora, o importante da gente é que a gente não se prendeu apenas à obra de evangelização. A gente também se prendeu ao trabalho social. Porque não adianta você dar a palavra a uma pessoa que está com fome e você apenas dá a palavra e orar por ela e não dá nada para ela comer. Que tipos de trabalhos sociais é praticado ali na própria Igreja Batista? Isso. A Igreja Batista, com a minha chegada aqui há 17 anos atrás, como pastor da igreja, eu criei o Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga, que é um órgão da Igreja Batista, que é o nosso órgão de trabalho social. Então, hoje, nós temos o quê? Hoje, nós sediamos aulas de música, violão, né? A gente tem aulas de música, violão. E hoje nós temos também aula de reforço escolar. A gente abre as portas para receber as crianças para o reforço escolar, e nós acabamos agora de realizar um projeto que trabalhou com as escolas do município, principalmente a escola dali das Salinas, né? E a escola aqui da Rua do Campo, do lado de cá, eu estou lembrado do nome da escola. Nós trabalhamos com essas duas escolas, levando o conhecimento dos direitos da criança e do adolescente, da relação com Deus e de muitas outras coisas com essas crianças. Então, a gente tem um trabalho social também de atender pessoas. Por exemplo, nós temos distribuição de cestas básicas. A gente, às vezes, encontra uma pessoa na rua que já passou por todos os lugares e não foi ajudada. Quando procura a igreja, a gente está sempre disposto a ajudar, né? Então, a igreja ela apenas não somente semeia a palavra, mas a gente tem um trabalho social muito bom e um trabalho na comunidade. Ainda falando sobre esse centro que tem lá na própria igreja, eu pude observar que o CEDID, o pastor, junto com os membros da própria igreja, tem se empenhado em, inclusive, oferecer um espaço, né, grande, amplo, né, bem estruturado, que fica ao lado, atrás da igreja, né? É isso. A gente tem... quando eu cheguei na igreja, ali a gente tinha só o templo. E a gente tinha um pedaço de terra ali que era... já tinha sido comprado pela igreja, mas que era ocioso. Não tinha nada, porque a igreja acreditava que não podia construir. Não tinha condições financeiras de construir.
Então, nós assumimos essa empreitada de construir, e os irmãos puderam ver, através da fé e da cooperação dos irmãos, que a gente tem hoje lá o maior espaço das ONGs de Lagoa de Itanhaém. Nós somos a que tem o melhor espaço, né? Nós temos um salão, mais ou menos 100 metros quadrados, e esse salão ele não é apenas utilizado pela igreja, ele também é utilizado pela comunidade, pelas escolas, reuniões, ONGs que precisam de ter uma reunião, secretarias, muitas secretarias do governo já fizeram reuniões lá no CEDIL, educação, ação social, comitês também de saúde, pessoal da área da saúde, pessoal da área da própria comunidade também. Então, a gente abre as portas para atender. Escolas do município e particulares, como é o caso da Miriam, nós temos uma parceria com a Miriam, onde nós entramos com os violões e os alunos, e a Miriam paga o professor. A gente pagava o professor, a igreja pagava através do CEDIL, mas aí o que aconteceu? Quando fizemos essa parceria, a professora Maurília, ela fez um acordo conosco de a gente ceder, que os alunos também da escola pudessem participar, a gente entraria com os violões, que a gente tem 20 violões, atendendo o pessoal, e ela pagaria o professor. Então, hoje a gente não tem despesa com o professor. Então, a nossa parceria a gente entra com alunos e com violões, a escola entra com alunos e o pagamento do professor. Então, a gente tem uma parceria com a comunidade. Sempre que a comunidade precisa, a gente tem atendido. Hoje, a gente não está mais cedendo para festas. Por quê? Porque, às vezes, coincidia de a gente ceder para uma festa, um aniversário, e na hora do culto, o aniversário ainda não tinha terminado. Então, a gente não cede para aniversário, mas para reuniões, para encontro de casais, para encontro de famílias, a gente sempre tem aberto. Temos uma cozinha com fogão, né, industrial, com todo o material industrial para atender às nossas necessidades, e os projetos que são desenvolvidos pelo CEDIL, né? Como acabamos com um projeto agora nós atendemos em torno de umas 300 a 400 crianças. Hoje estamos conversando, né? Temos a alegria de receber aqui o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, pastor Eudes, né? Que representa a primeira Igreja Batista de Lagoa de Itanhaém. Mas antes do senhor, que hoje é o pastor titular da igreja, quantos pastores já puderam fazer o mesmo trabalho que o senhor vem tendo? Apesar desse tempo todo, 65 anos, a igreja só teve 5 pastores, né? A igreja teve o primeiro, que foi o missionário, que veio para aqui, o evangelista, que é o pastor Azobor, que hoje já não está mais conosco, faleceu o ano passado. Nós tivemos o pastor José Ataíde Borba, que passou 40 anos como pastor da igreja. Eu cheguei a conhecer, não foi? Pronto, aí ele chegou aqui, ele vinha aqui também nos estúdios da nossa rádio também, no Acordar para Deus, no início da rádio. Muito bem. Ele era o pastor titular da igreja, e por uma enfermidade adoeceu, já quase 90 anos, não tinha mais condições de estar à frente da igreja, foi quando convidou um outro pastor para cá. Então, o outro pastor era o pastor Euriberto, que era meu irmão. Ele foi convidado e pastor 2 anos aqui. E depois do pastor Heriberto, nós tivemos a minha pessoa, que hoje está completando agora em abril, no dia 23 de abril, que já passou agora, eu completei 17 anos que estou à frente da igreja. Podemos também observar que a própria igreja está aí com uma estrutura interessante, né? Teve ali reformas importantes, né? Na parte externa, na parte interna. Fala aí um pouquinho dessas estruturas. Toda a estrutura precisa de ser atualizada e ser melhorada, né? Então, quando eu cheguei aqui na Lagoa de Itanhaém, a igreja tinha um tempo razoável, como tem ainda hoje, mas que, devido às necessidades do dia a dia, a gente precisava fazer umas reformas. Então, quando a gente construiu o CEDIL, que hoje é composto de quê? De um salão, né? 4 salas em cima, no primeiro andar. A gente tem lá 4 salas que atendem, 2 sanitários, né? E uma sala para atividades, que a gente comporta lá. Mas, de qualquer maneira, nós temos 5 salas. Né? Uma é pequena, mas as 4 salas são de 30 metros quadrados, cada sala. Então, são salas espaçosas, né? Também, o que acontece? Nós vimos a necessidade de mudar a parte física do templo, né?
Então, hoje o templo foi todo reformado, a gente mudou a frente, colocamos também o nome, que era uma placazinha antigamente, hoje é um nome bem espaçoso, bem bonito, né? Material duradouro. E o que temos mais? Além disso, a gente tem, climatizamos, né? Hoje o templo é climatizado e, graças a Deus, ainda tem algumas coisas para fazer, mas nós estamos fazendo aos poucos. E tudo com os recursos praticamente dos próprios fiéis. A igreja, a gente não tem ajuda. Veja, a gente diferencia. O CEDIL, os editais de projeto... O CEDIL seria uma ONG? É, a ONG da igreja. Da igreja. A ONG da igreja, que é o Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga, que é administrado por mim, né? Hoje a presidente do CEDIL é Tatiana de Tião, bem conhecida, né? Mas foi eu que criei o CEDIL, e hoje nós temos o quê? Nós temos participado de editais. É lançado um edital, a gente entra com um projeto. Quando o projeto é contemplado, a gente desenvolve no CEDIL, né? Mas durante o período que o CEDIL está sem projeto, então quem banca o CEDIL é a primeira igreja. Por isso que os membros do CEDIL são os membros da primeira igreja batista. Então a gente não tem recurso vindo de canto nenhum, a não ser quando a gente consegue um projeto. Então, sem projeto, são recursos próprios. A gente não vamos dizer que não tivemos ajuda. Em algum momento na construção do CEDIL, a gente teve ajuda de algumas pessoas influentes da cidade, que se apresentaram com o desejo de contribuir, e a gente, como a igreja e o CEDIL é uma entidade sem fins lucrativos, nós estamos abertos a receber doações. Então, a gente recebe as doações de pessoas. Tem um rapaz aqui em Lagoa de Itaenga que ele trabalha com cestas básicas, não vou dizer o nome, só para não ser antiético, né? Mas ele sempre levou cestas. A gente, às vezes, distribui as cestas que ele doa. Ele faz a doação das cestas e ele entrega para a igreja, e a igreja passa para as pessoas que precisam. E quando o número é grande, por exemplo, agora no Natal nós distribuímos 60 cestas básicas. Então, aí a igreja, ele doou 10 e a igreja completou as 50 que faltavam para a gente poder atender as comunidades que estão ao nosso redor. Aí é Matadouro, é Salinas, né? João Boiadeiro, que a gente também vai, Baixa Verde, a gente está sempre levando alguma coisa para aquele pessoal. E agora nós temos um trabalho, uma congregação no Lameiro, né? Uma congregação também já montada, recebemos ela já montada, aquela congregação da Igreja da Barragem, mas como era distante para o pastor, ele deixou ao nosso cargo, então nós temos também essa congregação do Lameiro. Onde eu mando um abraço aqui para o dirigente de lá, né, que é o nosso amigo Josenildo Santos, né, que passou pela Rádio Itaenga FM também, vem aí estando à frente desse projeto que busca pescar almas para Jesus. Agora, pastor, a gente diante de um mundo que a gente está vivendo, agora falando no sentido religioso, né, que a Bíblia fala ali, que chegará um momento em que o amor vai esfriar entre as pessoas. Como é pregar a palavra de Deus para as pessoas do mundo hoje? Em que muitos, a gente está vendo aí que, infelizmente, essa é a verdade, né? Que muitos estão buscando cada vez mais seguir um caminho obscuro. É um desafio de verdade para um pregador religioso, igual o pastor Eudes, né? Levar a palavra de Deus, convencer aquela pessoa que o caminho a se seguir realmente é Cristo? Olha, Júlio, a igreja segue os princípios bíblicos, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, veja só, a gente não entra em polêmicas religiosas. Não. Nós trabalhamos aqui em Lagoa de Itaenga com todas as igrejas que nos recebem, né? As igrejas que não nos recebem, a gente também não tem nenhum problema com elas, né? Então, a gente recebe membros de todas as denominações. Recebemos membros da Igreja Assembleia de Deus, recebemos membros de outras congregações aqui. Quando chegam lá na igreja, a igreja é acolhedora, acolhe esse pessoal, e a gente segue o princípio que diz assim: vinde como estás e aqui eu te ajudo, né? Então, muita gente critica a Igreja Batista, por quê? Porque, por exemplo, a gente chega uma pessoa que é envolvida em drogas na igreja. Então, a gente não vai rejeitar essa pessoa, ao contrário, nós vamos trabalhar para recuperar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Agora, o que é que nós estamos vendo hoje?
nós estamos seguindo o que diz a palavra, estamos levando o evangelho a toda criatura. Agora, Jesus disse aos seus discípulos que quando ele chegasse em determinado local, uma casa, que as pessoas recusassem a recebê-lo, que ele batesse o pó das sandálias e saísse dali. Então, Jesus não arrebenta coração. Jesus bate, se alguém abre, ele entra e faz morada com a pessoa. Então, a igreja segue esse princípio. A gente tem lá, recebemos todo mundo de acordo com cada pessoa. A gente não quer que há uma diferença de pessoas. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e mudam a vida por completa de uma vez só. Tem outras pessoas que precisam de ajuda, como é o caso das pessoas que são viciadas em drogas. Eles precisam de ajuda para se livrar do vício. Então, nós temos no meio batista centros de recuperação, nós temos centros de lazer. O povo batista tem uma estrutura completa para atender todo esse pessoal. Encontro de casais, encontro de amigos, visita nas casas, né? Nós recebemos pessoas e visitamos as casas, conhecer a família, ver como está a família. Se a família precisa de alguma coisa, a igreja tem esse cuidado. Então, a gente tem mantido isso. Agora, infelizmente, muitas pessoas têm voltado as costas para Deus. É um direito que lhe assiste, porque Deus não criou bonecos, né? Deus criou seres humanos. E deu o próprio livre-arbítrio para o ser humano. O livre-arbítrio para você escolher o que quer. Se você escolhe o que é bom, vai se encher do que é bom. Se escolhe o que é mal, também vai se encher do que é mal. Deixa eu abrir uma brechinha aqui e mandar um alô para pessoas que eu pude hoje, né, conversar pelas ruas de Lagoa do Itaenga. José Carlos, sua mãe também, Dona Júlia, e também Marinalva, que é a sua irmã, aí da rua Del Pedroso. O amigo, né, ouvinte também, Brivaldo do Tempero, ele estava ali fazendo limpeza pelas ruas, e eu encontrei ele com um grupo também de pessoas. Um abraço a vocês, né? Obrigado pelo carinho. A Dona Ripa do Posto também, ali do bairro São Gonçalo, são pessoas que costumam nos ouvir. A irmã Terezinha, né? Irmã Terezinha, que faz parte do Templo Batista aqui de Lagoa do Itaenga, ela sempre, quando me vê, a pessoa, olha, eu fico lhe ouvindo, viu? Uma senhora aí, né? Onde o tempo vem passando por ela, mas que está bem lúcida, né? Uma pessoa amável, em nome aí de todos que fazem a Congregação Batista aqui em Lagoa do Itaenga e também até lá no Sítio Lameiro, vai o nosso abraço. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Hoje, como eu falei, estou aqui conversando com ele, né? Esse líder religioso que tem largos serviços prestados, não somente na parte da religiosidade em Lagoa do Itaenga, mas na parte social, como ele bem colocou já. Pastor, mas fala aí da programação, né? Que vai se comemorar 65 anos. Não são 65 dias, nem tampouco 65 meses. São anos, né? Da primeira Igreja Batista de Lagoa do Itaenga. Como é que vai acontecer aí? Convide o pessoal para participar também, as pessoas que não são evangélicas, mas que querem conhecer também a própria palavra. Convida aí o povo no geral, fique bem à vontade. Olha, as festividades começam no sábado à noite, né, 19 horas. Nós estaremos recebendo um pregador de Carpina, que é o pastor Tarcísio Bento, da Igreja Batista Emanuel, lá em Carpina. Nós estaremos com os grupos da igreja também se apresentando e as igrejas que foram convidadas também vindo a brilhantar o trabalho. Isso é o trabalho do sábado. No domingo, nós estaremos com o Júnior Laurentino e banda lá de Passira, da Igreja Batista lá em Passira, e ele também é uma pessoa que já foi até vereador lá de Passira, é um crente batista, ele vai estar com a sua banda, e nós estaremos recebendo o pastor Gibson de Paula, que é o pastor da Igreja Batista em Sítio da Palmeira, lá em Recife, vindo também com o Aguinaldo, que é um cantor, e ele vai estar também abrilhantando o nosso culto, né? Serão grandes noites, né, pastor? Grandes noites de muito louvor e adoração ao nosso Senhor Deus. A gente convida toda a população do Lagoa do Itaenga, todos que têm interesse em se alegrar conosco por esse momento. E lembrando que no sábado a gente vai também cantar o parabéns para a igreja através do bolo que será feito, né, e distribuído com todos que estiverem ali presentes. Então se tem bolo, né, vai ser uma festa também muito maravilhosa, mas lembrando que principalmente a festa não é para a igreja.